Oi, gente, bom dia. Bem-vindo a mais uma edição do Verso na Porta. Essa semana, vocês deram uma olhada lá no postzinho, é sobre família. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive recentemente. Estivemos num passeio da minha família materna e foi muito gostoso, assim, aquele momento, né? Foi uma experiência bastante marcante que eu queria compartilhar com vocês, porque estive pensando muito esses dias sobre família, sobre que tipo de marca, né, que nós estamos deixando na nossa geração, que tipo de legado, né? Qual é o legado que nós temos deixado para os nossos parentes, para os nossos familiares, para aqueles que estão vindo depois de nós. Nós estávamos em mais ou menos 50 pessoas. E foi um encontro assim maravilhoso, foi muito gostoso mesmo, porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu nunca tinha visto pessoalmente, né? Não sabia nem que eram meus primos e tudo mais, primos da minha mãe, né? Então a gente conheceu segundo, terceiro grau e tudo mais. E num determinado momento, nós reunimos ali as cadeiras e passamos a conversar das nossas histórias. E ali tinham várias gerações, né? A gente tinha a geração das crianças, tinha a minha geração, a geração da minha mãe, a geração dos tios da minha mãe. Então ali se misturavam as gerações e eles estavam compartilhando histórias do passado, trazendo à tona algumas coisas históricas mesmo, né? De quando meus bisavós vieram da Itália para cá, por que eles tiveram que vir e tudo mais, e aquilo foi me interessando, né? Como é gostoso a gente ouvir a história da nossa família, de tudo que aconteceu. E eu parei para pensar por um momento, eu falei, Senhor, isso me faz lembrar da história de Israel, do povo de Israel. Por que da história do povo de Israel, né? Se você buscar lá nos 5 primeiros livros, né, da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, que é os livros ali onde foram dadas as leis, os mandamentos, né, os estatutos para serem seguidos. Ele estabeleceu ali as leis, algumas regras para se fazer aquilo que era certo e quais as consequências que eles teriam se fizessem o que era errado, a obediência e a desobediência. Enfim, são coisas que nós mesmos estabelecemos muitas vezes para os nossos filhos, né? Olha, faça isso porque com certeza você vai se dar bem. Agora, se você fizer isso, sua consequência vai ser essa. Mas com base em que a gente faz isso? Com base em alguma coisa anterior. Tudo aquilo que você conhece como certo e errado, como bem e mal, basicamente, certamente está fundamentado na Bíblia, porque ela é antes de todas as coisas que nós conhecemos como lei, como Constituição, né? Ela é muito antes de tudo isso. E a história de Israel é bastante interessante nesse sentido, porque ali no livro de Deuteronômio, já no final da caminhada, né, da vida de Moisés, que era o grande líder, que com a orientação de Deus tirou o povo do Egito, nós vemos ali que ele reúne o povo num momento em que ele já se vê cansado e que ele sabe que ele está para partir. Ele reúne ali o povo para relembrá-los das histórias, né? Para contar desde o começo como Deus, pelo seu profundo amor e compaixão, os libertou daquela escravidão, os levou e os conduziu aonde eles estavam prestes a colocar os pés, que era a terra prometida. Então, ele fazia questão de que aquilo fosse gravado no coração daquele povo, porque muitas pessoas que haviam saído do Egito já tinham morrido, aquela já era uma outra geração. Mas nós estamos falando aqui de família, e o que eu quero mostrar com isso é que Moisés ali, diante do povo, ele estava tentando não deixar, né, com que aquelas histórias morressem, não deixar com que o povo desacreditasse ou não tivesse conhecimento de tudo aquilo que tinha acontecido com eles até ali. Por que chegamos até aqui? A quem nós servimos? Quem nos trouxe? O que aconteceu? Então tudo isso estava dentro da história. E voltando para esse encontro que eu estava, eu fiquei ali pensando, puxa, que legal, a gente precisa realmente passar isso para frente, não deixar morrer. E como que a gente passa? Contando as histórias. Como que a gente passa, né? Gravando no coração dos nossos filhos, das gerações que estão vindo, tudo aquilo que a gente aprendeu e que a gente acredita ser bom para cada um deles.
O judeu, por exemplo, ele repassa de geração em geração essa história da libertação do povo do Egito, da escravidão, para que isso não se perca, para que eles não se esqueçam do grande amor que Deus teve, das leis que Deus estabeleceu, de como eles vão ser abençoados se obedecerem, mas de como eles vão sofrer consequências também se desobedecerem. Se você entrar na casa dos judeus, você vai perceber que nos umbrais das suas portas existe uma caixinha de madeira. Me corrijam os estudiosos, mas o nome dessa caixinha é Mezuzá, onde existem lá algumas orientações, né, da palavra de Deus, lá de Deuteronômio mesmo, para que eles não se esqueçam daquilo, que eles passem adiante. E é esse texto que nós vamos falar hoje aqui na devocional, e que eu gostaria mesmo que você escrevesse no seu post-it, aí grudasse nas suas portas, porque isso é importantíssimo. A gente precisa passar as coisas para frente. E principalmente aquilo que a gente acredita como sendo bom para a nossa geração futura. O que é bom para você? Que tipo de legado, de marca você vai deixar para o seu filho, para a sua filha, para as gerações que estão por vir? O que você acredita que é certo, o que é errado? Por onde você se baseia? Onde está a sua fé? No que você tem crido e o que você vai passar? O que você vai contar de história? Vá lá em Deuteronômio, capítulo 6, nos versículos de 4 até o 9, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora grifa aí o 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Por que tudo isso? Para não esquecer. O inculcar aqui do texto significa insistir, né? É gravar de tal forma, você fala, repete tanto aquilo que uma hora vai gravar no seu coração para você não esquecer mais. E meu convite para você durante essa semana é que você leia essa história maravilhosa, que você se aproprie dela, conheça um pouco mais da história de Deus para com o povo de Israel e de como Deus tem agido conosco ainda hoje, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor. Ele permitiu que isso tudo chegasse até nós hoje por causa da sua misericórdia. E a história não morreu, ela continua. E ela vai continuar por você. O que você quer deixar de marca para o futuro? O que você quer gravar na história dos seus filhos? O que você quer inculcar no coração e na mente deles? O que você tem deixado de ensinamentos? Então pense nisso. E eu vou pensar junto com você, porque eu já estou pensando desde a semana passada. Um grande beijo, uma boa semana e que Deus te abençoe.